De fato, estamos vivendo um momento preocupante no cenário político brasileiro. Foi aprovado o texto base da reforma tributária. Para começar, não respeita os legisladores, não respeita a população brasileira, não respeita o regimento interno da Câmara dos Deputados. E aí, pessoal, chegou o texto, hein? Viva a democracia! Opa. Viva a democracia! Tem muito tempo para ler o texto. 20 minutos, tá ótimo. 20 minutos para ler 142 páginas, senador. Júlia, uma reforma tributária que vai durar 50 anos de transição, que afeta a vida de cada um dos brasileiros, dão 5 minutos para os deputados lerem. Isso que querem fazer com você. Oriente, ligue para o deputado agora. Manda votar não. Como que o PT vai votar? O PT vai votar sim. Então se o PT vai votar sim, nós vamos votar não. Viva a democracia! 5 minutos para ler. A última reforma foi dada na década de 60. Como podem deixar de lado o debate de um assunto tão importante que influencia a população inteira e criar uma votação nessa velocidade? Quais os benefícios de não discutir etapas? Mudaram o conteúdo do texto às pressas, dando 20 minutos apenas para lerem mudanças em 140 páginas. Com que finalidade? Como já esperado, trouxeram aqui pra gente um texto completamente modificado. Deixa uma olhada aqui, ó. Tudo que tá de verde é o que foi, ó, modificado. Olha a quantidade de coisas que foram modificadas aqui nesse texto e entregaram aqui pra gente agora para poder analisar e votar a toca de caixa uma velocidade absurda que eu nunca vi antes acontecer. Fazendo várias modificações, estão votando a reforma tributária que vai impactar milhões de brasileiros. O princípio da publicidade foi mitigado. É um dos pilares fundamentais da administração pública democrática. Ele desempenha um papel crucial em várias dimensões: prestação de contas, participação cidadã, controle social, legitimidade institucional e transparência. A publicidade garante que as atividades sejam acessíveis ao público em geral. Isso significa que as informações sobre as sessões, reuniões, votações, projetos de lei, discursos e as demais atividades dos parlamentares e do órgão como um todo devem ser amplamente divulgadas. A transparência permite que os cidadãos acompanhem e compreendam as decisões políticas e legislativas que afetam as suas vidas. Podemos dizer que o princípio da publicidade não foi quebrado totalmente, pois o material foi entregue, tá ok? Só não foi da forma correta, honesta e com o tempo preciso para debater todos os pontos e sanar todas as dúvidas para obter uma maior transparência. O tempo foi curto propositalmente, portanto, fere outros princípios, o da razoabilidade e da proporcionalidade. Estão brincando com todos nós brasileiros, desrespeitando nosso entendimento, nossa história, nosso conhecimento, nosso pensamento, nosso direito, a Constituição. Atenção, eu quero que você ouça isso que eu vou falar. Eles estão mudando o Pacto Federativo através da reforma tributária. Explicando a reforma tributária em 1 minuto e meio, ela simplifica um pouco os impostos, certo? Quais são esses impostos? São 5 impostos. O IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto Nacional. O ICMS, que é um imposto estadual, circulação de mercadorias e serviços. E o ISS, Imposto sobre Serviços. Esses todos irão virar o IBS, Imposto de Bens e Serviços. Temos o PIS e COFINS, que irão virar o CBS, Contribuição de Bens e Serviços. Agora vamos para os pontos negativos da reforma. Aumenta a carga tributária para bens e serviços. Vale lembrar que 70% dos empregos do Brasil são gerados por esse setor. E o que são os bens e serviços? São alimentos, roupas, médicos, advogados, dentistas. E eles pagam em torno de 5% de carga tributária no geral, e irá aumentar para 25%. Um ponto positivo é que diminui a carga para indústrias, realmente é uma carga muito alta para a indústria brasileira. E aí vem o pior de tudo, ela cria um órgão regulador. No artigo 151, esse órgão vai ter o poder de legislar, regular e julgar a distribuição do arrecadado, levando a uma perda da autonomia dos estados e municípios, quebrando o pacto federativo, né? Tirando também
o poder do Congresso. Acho que nós temos que se posicionar contra, não é a reforma, é a maneira, a falta de discussão. Olha aqui as dúvidas que os parlamentares estão tendo. Inclusive, essa reforma tributária fere o Pacto Federativo. Essas mudanças têm consequências complexas. Vou te dizer apenas 5 impactos das mudanças no Pacto Federativo Brasileiro por meio de uma reforma tributária. Redução de recursos para estados e municípios. Caso a reforma tributária promova uma maior centralização de recursos e poder na União, estados e municípios poderiam enfrentar uma redução em sua capacidade de financiar serviços públicos essenciais, como saúde, educação e segurança. Isso poderia resultar em uma piora na qualidade e no acesso a esses serviços para a população. Desequilíbrio fiscal entre os entes federativos. Se a reforma tributária não for cuidadosamente planejada e implementada, poderia agravar ainda mais as desigualdades regionais do país. Estados e municípios com menor capacidade econômica e arrecadatória poderiam sofrer um impacto mais negativo, enquanto aqueles com maior capacidade poderiam se beneficiar. Isso poderia aprofundar as disparidades sociais e econômicas entre as regiões brasileiras. Impacto nos serviços públicos locais. Caso a reforma tributária diminua a autonomia financeira dos municípios, haveria um risco de redução da qualidade e disponibilidade de serviços públicos locais, como transporte, saneamento básico e infraestrutura. Isso afetaria diretamente a vida da população em nível local, prejudicando a qualidade de vida e o desenvolvimento das comunidades. Aumento da carga tributária para a população. Se as mudanças na reforma tributária resultarem em um aumento da carga tributária para a população em geral, isso poderia gerar um impacto negativo no poder de compra das famílias, reduzindo sua capacidade de consumo e investimento. Isso poderia afetar especialmente os mais pobres, que dedicam uma parcela maior de renda para o pagamento de impostos. Instabilidade política e institucional. Mudanças no Pacto Federativo, por meio de uma reforma tributária, podem gerar tensões políticas e conflitos entre os diferentes entes federativos. Caso não haja um amplo consenso e diálogo na definição das novas regras, isso poderia levar a impasses políticos, prejudicando a estabilidade institucional do país e dificultando a implementação efetiva das mudanças. A implementação de qualquer reforma requer uma análise cuidadosa dos possíveis impactos e a busca de soluções que minimizem os danos e promovam o bem-estar da população como um todo.